Fala pessoal, beleza? Olá! Então, hoje vamos aqui gravar um vídeo diferente na cidade que a gente mais gosta de Portugal, a melhor cidade de Portugal, Coimbra. Eu vou fazer um vídeo específico sobre Coimbra. E você já ouviu falar na expressão Inês é morta? Agora Inês é morta ou Inês é morta? Acho que sim, né? É uma expressão difundida na língua portuguesa e vamos explicar de onde que veio esse termo e vamos contar também um pouco dessa história trágica de amor e tragédia que aconteceu aqui na cidade de Coimbra. O palco foi Coimbra, então hoje o vídeo não vai ser especificamente sobre um lugar, mas sobre essa história, esse mito, essa narrativa, esse conto de amor trágico que é o mais famoso de Portugal e que é um dos mais famosos também da humanidade. Então, estamos seguindo aqui para o primeiro local, onde a gente começa a contar essa história, né? E antes de qualquer coisa, eu nunca pedi isso, mas ó, dá um likezinho no vídeo aí, é de graça, custa nada e dá uma força pro canal. Iniciando aqui a história, primeiramente eu vou deixar já uma informação, né? Essa história foi uma história que aconteceu por volta do ano de 1330 a 1355, ou seja, é uma história bem antiga e não tem tantos documentos assim que falem efetivamente sobre o que realmente aconteceu, tá? Mas eu me baseei, o que eu estudei aqui para falar no vídeo é de uma documentação de 100 anos pós o acontecimento, relativamente próximo e de uma fonte aparentemente bem confiável. Então, gente, chegamos aqui no primeiro local, onde a gente começa a contar uma parte, né? Estamos aqui na Quinta das Lágrimas e a história começa com o rei Afonso IV, né, que casou o filho dele, o Pedro I, com a Constanza. E casamentos de reis, de rainhas, de príncipes, né? Normalmente eles eram, na verdade, acordos entre dois povos, sei lá, de forma diplomática, né? Então, sei lá, meu filho casa com a filha de uma outra pessoa de um outro reino que a gente não tem relações muito boas. Então, para você não ficar declarando guerra, sei lá, você acaba também utilizando o casamento como uma ferramenta diplomática, né? Então, você faz aquela união ali, como você cria um vínculo familiar, você não vai ficar fazendo uma guerra com aquele povo, né? Ou vai facilitar uma negociação, enfim. Fato é, Pedro I, né? Ele casou, cumpriu a tabela ali, né? Ele casou com a esposa e tal. Só que a dama de companhia da esposa dele, a Inês de Castro, ele na verdade acabou se apaixonando foi por ela, né? Que chamou a atenção dele e foi recíproco, né? Ela acabou gostando dele também e ali eles acabaram começando uma história de amor secreta. Então o Pedro I, ele teve ali seu casamento, ele teve o filho dele, o Luís, né, com a Constança, não Constanza, falei errado. E tudo bem, ali seguiu e em paralelo ele tinha esse relacionamento com a Inês de Castro, que é a dama de companhia da esposa dele. E aí, Ana Paula, então ouvi dizer que você tem um babado aí para contar. Eu tenho uma fofoca centenária. Diz que quando Pedro foi se aproximando mais de Inês, se apaixonando mais, a dona Constança percebeu essa aproximação e convidou a Inês para ser madrinha do filho de ambos, o Luís. Porque naquela época, perante o catolicismo, você convidar uma pessoa para ser padrinho ou madrinha do filho, isso tornava a pessoa da família, criava um laço familiar. Então isso acabou adicionando algumas camadas a mais a essa história de amor. Chegamos aqui à Fonte dos Amores, uma fonte que foi construída em 1326 pela Rainha Isabel, vó de Pedro, depois foi conhecida como Santa Isabel, né? Na verdade essa fonte é um canal, tá vendo? Foi cavado, ela mandou cavar para poder levar água até o mosteiro, o convento, na verdade, Santa Clara a Velha, lá na frente, que a gente vai mostrar já já. E aqui, né, chamado de Fonte dos Amores, porque supostamente é onde eles se encontravam, né? E aí foi feito um monumento simbolizando esses encontros.
E a Ana Paula, com um olhar mais atento que o meu, ela reparou nisso, né? Mas todo lugar que você olha aqui, nas paredes, nas árvores, estão cheios de corações aqui, pessoas colocando suas iniciais, né? Os casais. E com esses encontros dos dois, o rei, para evitar um problema diplomático, ele acaba exilando a Inês, né, mandou ela para fora do país para tentar de alguma forma apaziguar isso politicamente, né? Contudo, um tempo depois, a esposa de Pedro, Dona Constança, após dar à luz ao terceiro filho, o Fernando, ela acaba por falecer. E logo após o falecimento de Dona Constança, o Pedro manda voltar Inês de Castro para viver como se sua esposa fosse. Isso, e a Constança, o pessoal fala que ela morreu por desgosto, né? Porque ela sabia das coisas que estavam acontecendo e ela acabou morrendo de tristeza. Mas é claro que isso daí provavelmente é só uma lenda, né? E logo depois, né, que a Constança morreu, Pedro chamou de volta para Portugal a Inês, né? E não sei se eu comentei antes no vídeo, mas eles tiveram 4 filhos. Antes de ser exilada, né? Eles tiveram esses 4 filhos. A Inês então volta para Portugal para ela, sei lá, criar os filhos junto com Pedro. E eles vieram e ficaram no mosteiro de Santa Clara, que é aqui, né? Aqui é, na verdade, é a igreja. E o mosteiro aqui eu vou virar a câmera para mostrar melhor. Então ali, ó, tá a igreja de Santa Clara, né? E aqui, ó, são as ruínas desse convento onde eles viveram e onde aconteceu outras coisas também. E menos de um ano que os dois estavam morando juntos aqui, o rei, né, o pai de Pedro, ele organizou para acontecer um assassinato da Inês. E conta-se que ele programou tudo, mas no dia que eles foram matar a Inês, o rei ele meio que se arrependeu quando ele olhou para os 4 netos, né? E se arrependeu. Mas os assassinos que já estavam motivados, né? Sabe-se lá mais por quê também, eles conseguiram convencer o rei de continuar com o plano. E aí o rei disse: faça o que vocês quiserem então. Então a decisão foi tomada. Enquanto Pedro estava fora de casa, eles vieram até aqui e degolaram a Inês. Então chegamos à Fonte das Lágrimas, a segunda fonte do parque, né? E aí, amor? Essa fonte, ela aparece em Os Lusíadas de Camões como uma fonte que teria brotado a partir da lágrima de Inês ao ser assassinada. E as rochas, por conta do minério, ela tem um tom um pouco avermelhado e se notabilizou nessa lenda, nessa história urbana, como o sangue derramado de Inês. Então, gente, aí passado alguns anos, Pedro se tornou rei de Portugal e uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar caçar os 3 assassinos da Inês e mandou arrancar o coração deles. Então foi feita essa caçada, foram encontrados 2, os 2 foram mortos, foi tirado o coração, um fugiu, não se sabe o paradeiro dele, e inclusive esse ato dele mandar arrancar o coração gerou para ele o apelido ou alcunha de O Cruel, né? E não só isso, o que Pedro fez? Ele disse que tinha casado com Inês secretamente em algum momento, e então que ela era a rainha por direito. Então ele mandou exumar o corpo dela aqui na cidade de Coimbra, que inclusive, até onde eu entendi na história, estava aqui também nessa região aqui do mosteiro de Santa Clara, e ele mandou levar até Alcobaça, onde tem um outro mosteiro lá. Então ela foi exumada, levada para lá em procissão, ela foi colocada no trono, coroada como rainha, e Pedro fez com que as pessoas beijassem sua mão. Então também daí surgiu a parte que a gente estava comentando no começo do vídeo, daí surgiu o significado do Inês é morta, que significa agora não adianta, agora já foi, agora não dá mais, agora Inês já morreu, não tem como mais ela ser uma rainha. Então essa é a parte
provavelmente história mais mórbida que eu já ouvi falar nesse sentido, assim, né? E aqui, gente, chegamos à ponte Pedro Inês, que é uma homenagem de Coimbra a essa história tão emblemática. Vamos subir nela. Então, pessoal, aqui a gente finaliza então esse vídeo, essa história fantástica. Obrigado quem assistiu aí até o final. Tchau!